E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal. E não se esquece de deixar o like, ativar o sininho para notificação e, por favor, deixar um comentário aí caso você goste das nossas aulas, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre intervenção federal. E acompanha aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de intervenção federal. A gente vai falar também sobre os tipos e espécies de intervenção federal. A gente vai conversar sobre o procedimento para a decretação, tá? E eu vou tentar passar aqui para vocês um detonado geral sobre o assunto intervenção federal de acordo com a Constituição. Então se liga aí, depois da vinheta a gente começa o vídeo. Acerca do conceito da intervenção federal, é muito importante que você comece qualquer estudo a partir da leitura do artigo 18 da Constituição. O artigo 18 da Constituição diz o seguinte: a organização político-administrativa do Estado brasileiro compreende União, Estado, Município e Distrito Federal, todos autônomos nos termos desta Constituição. A partir daí, a Constituição vai estabelecer também para a gente o conteúdo da chamada repartição de competências. Então você vai ver a partir do artigo 21 a competência exclusiva, a competência privativa, a competência comum e a competência concorrente entre os entes federativos, beleza? São competências da União que ela vai dividir com os outros entes. No artigo 25, competência dos estados. No artigo 30, 31 dos municípios, no artigo 32 do Distrito Federal, e assim você vai saber qual é o limite da autonomia dos entes federativos, ou seja, o que é que eles podem fazer, tá? Está dentro do âmbito das suas liberdades federativas. Se todos os entes federativos são autônomos, como diz o artigo 18 da Constituição, então significa dizer que o limite da liberdade de um é o limite da autonomia do outro. Ou seja, tudo aquilo que a União não pode fazer é aquilo que está reservado à competência dos estados, municípios e DF. Tudo aquilo que o Estado não pode fazer é aquilo que está reservado à competência da União, dos municípios e DF, e assim sucessivamente. Essa é a regra geral. Então, nós devemos preservar a autonomia dos entes federativos. A intervenção federal, de acordo com o caput do 34, é um processo excepcional de quebra da autonomia dos entes federativos. É só você ler o que está escrito no caput do artigo 34, porque ele diz assim: a União não intervirá. Repetir. A União não intervirá nos estados ou no DF, exceto para, ou seja, decretação de intervenção federal é, portanto, um processo excepcional à regra geral de preservação de autonomia dos entes federativos. Se cair na sua prova, então você já sabe. Intervenção federal é um processo excepcional no qual eu vou relativizar a autonomia de um ente federativo por um dado fato que ocorreu aqui na minha ordem federal. O segundo tema muito importante para a gente tratar no assunto acerca da intervenção federal é a pergunta: quem pode intervir? Então, para responder essa pergunta, é importante que a gente volte para o caput do artigo 34 e comune com a leitura do artigo 35, porque o que eles dizem, respectivamente, é o seguinte: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. O caput do 35 vai dizer: os estados não intervirão nos municípios e nem a União nos municípios localizados em territórios federais, exceto para. Então nós temos aqui dois tipos de intervenção: a intervenção federal, que é a União intervindo, e a intervenção estadual, que são os estados intervindo. De acordo com essa leitura do 34 e do 35, a gente pode chegar à conclusão que a União só pode intervir nos estados, no Distrito Federal e nos municípios localizados em territórios federais. De outra sorte, os estados vão intervir nos municípios. E olha, tem muita questão de prova, de concurso que já abordou essa diferença. Geralmente eles vão dizer assim:
a União não pode intervir nos municípios localizados em territórios federais. E isso é falso, porque ela pode sim intervir. Os estados somente podem intervir nos municípios localizados em seus próprios territórios. Isso é verdadeiro, tá? Porque todo município está no território de um estado. Consequentemente, o estado pode intervir nesse município, beleza? É só o município localizado em território federal que vai sofrer intervenção por parte da União Federal. Caminhando aqui para metade do nosso vídeo, é o tema que talvez vai tirar mais do nosso tempo, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de intervenção federal. Falei do tipo, né, federal, estadual, agora vamos falar das espécies de intervenção federal. Bem, olha lá, a gente tem aqui, de acordo com o artigo 36 e os seus incisos, as intervenções federais que dependem de alguma coisa, tá? Então, a decretação da intervenção federal, ela depende, de acordo com o artigo 36, de solicitação, requisição ou provimento de ADI interventiva, beleza? A intervenção federal por solicitação, ela somente vai ser cabível nas hipóteses do artigo 34, inciso 4º, quando a coação recair sobre poder legislativo e poder executivo. Vou te explicar essa parada aí, rapidão, tá? O artigo 34, inciso 4º, vai dizer pra gente que a União não intervirá nos estados, exceto para, inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Quantos poderes nós temos? Executivo, legislativo e judiciário. O inciso 1º do 36 está dizendo pra gente que todas as vezes que a coação recair sobre poder executivo e poder legislativo, a decretação da intervenção federal depende de solicitação do governador do estado, caso a coação recaia sobre o executivo, e do presidente da Assembleia Legislativa, caso ela ocorra, caso ela recaia sobre o poder legislativo de âmbito estadual, entendeu? Então, nesses procedimentos, imagina que o governador do estado mandou a polícia militar para frente da Assembleia Legislativa para não deixar ter reunião. Então, nós temos uma coação ao poder legislativo. Nessa hipótese, coação ao poder legislativo, o que significa é que o presidente da Assembleia Legislativa daquele estado dará a ciência por meio de solicitação para o presidente da República para que ele proceda à intervenção federal. Então, nós temos aqui uma hipótese que depende de solicitação do poder legislativo coacto ou impedido. Tá? Numa outra hipótese, seria o caso de nós falarmos da Assembleia Legislativa querer aprovar um pacote de emendas que reduz a competência ou as prerrogativas do governador do estado. Então, aqui, nesse diapasão, o que nós teríamos basicamente é uma coação ao poder executivo. Então, o chefe do executivo estadual, o governador do estado, por meio de solicitação, solicitaria ao presidente para que procedesse a decretação da intervenção federal. Então, nós temos aqui hipótese, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, fundamentação legal, artigo 34, inciso 4º, né, regulamentado então pelo 36, inciso 1º, beleza? Vamos lá. E se a coação recair sobre poder executivo? Pergunta para vocês. Resposta rapidola. Nessa hipótese, continua o inciso 1º do artigo 36, tá? Se a coação recair sobre poder judiciário, a decretação de intervenção federal dependerá de requisição, viu? Mudou. Requisição do Supremo Tribunal Federal. Égua, olha essa onda. Peraí, vamos lá. O que é que acontece aqui? Imagina que agora, no nosso exemplo hipotético, o governador do estado colocou a polícia militar no fórum para não deixar os juízes trabalharem, beleza? Se ele fez isso, então o poder judiciário está sendo coagido. O judiciário não está podendo fazer o seu trabalho, exercer a jurisdição. Se há essa coação ao poder judiciário, perceba, o que a Constituição diz é que a requisição deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha só no procedimento que acontece. O presidente do TJ
comunica ao presidente do STF e o presidente do STF requisita a intervenção federal para o presidente da República. Vou repetir aí para você poder entender essa parada. O governador mandou a polícia lá para a frente do fórum para não deixar os juízes entrarem. Aí o presidente do TJ tomou ciência, manifestou-se para o presidente do STF, o presidente do STF requisita a intervenção federal para o presidente da República, beleza? Então, vamos lá. Coação sobre o poder legislativo e executivo, solicitação. Quem solicita? Presidente da Assembleia, governador do Estado. Coação sobre o poder judiciário. Quem requisita? Supremo Tribunal Federal. Não vai te esquecer disso aí, hein? Coação, judiciário, requisição, Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Existem outras hipóteses de requisição? Sim, existem outras hipóteses de requisição. A requisição também vai ocorrer para dar cumprimento à ordem ou decisão judicial. Então, se aqui a questão é desembargo mandou reintegrar posse, governador não dispôs da polícia militar para proceder à reintegração de posse, aqui nós temos um problema que as ordens judiciais não estão sendo cumpridas. Se elas não estão sendo cumpridas, aí a hipótese do artigo 34, inciso 6º, tá? Depende de requisição. Aí é que vem o pulo do gato. De quem? Do STJ, STF ou TSE. Vou repetir. O cumprimento de ordem ou decisão judicial, beleza? Hipótese de intervenção que precisa de requisição. Quem requisita? STF, STJ, TSE, beleza? E o que vai diferenciar aqui é a natureza da decisão. Se for uma decisão que está descumprindo com a Constituição, STF. Lei federal, STJ. Lei que trabalha a questão de direitos políticos ou direito eleitoral, TSE, tá? Para finalizar, então, o que é que falta? Falta o inciso 3º do artigo 36, que fala do provimento de ADI interventiva. A ADI interventiva ela vai ser proposta obrigatoriamente aqui pelo Procurador-Geral da República, o PGR, chefe do Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, que por força do artigo 102 tem competência originária para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilão? Aí olha só, qual é a hipótese de cabimento? É o artigo 34, inciso 6º, para dar execução à lei federal, e o artigo 34, inciso 7º, para garantir a observância dos princípios sensíveis da Constituição. Então, todas as vezes que tiver violação a princípio sensível, todas as vezes que tiver que dar cumprimento à lei, ou à lei federal, que deixou de ser cumprida num determinado estado, a intervenção federal, ela depende de provimento de ADI interventiva, que acontece. O Procurador-Geral da República tomou ciência do descumprimento da lei, violação do princípio sensível, aí ele foi lá no Supremo Tribunal Federal, protocolou uma ADI com um pedido de intervenção, e agora o STF vai julgar, tá? Julgar essa ADI. E pode reconhecer tanto a inconstitucionalidade como a necessidade de decretação de intervenção federal naquele determinado estado. Beleza? Vamos caminhar para o final do nosso vídeo agora. Eu vou falar um pouquinho sobre procedimento. Para a gente falar sobre o procedimento de decretação da intervenção federal, é importante a gente lembrar que lá no artigo 21, competência exclusiva, compete à União decretação de estado de sítio, defesa e intervenção federal. Então, isso é uma competência exclusiva da União. Lá na competência do presidente da República, vai estar descrito a mesma coisa. Então, decretação de intervenção federal é competência do presidente da República, beleza? Dito isso, então, é importante eu dizer para vocês que trata-se de um ato discricionário, no qual ele tem aqui uma liberdade de escolha, havendo também a ideia de uma vinculação, né, aos preceitos constitucionais. Então, se há aqui ou houver uma flagrante inconstitucionalidade, tá, ou uma flagrante omissão inconstitucional, pode o presidente ser responsabilizado pela tomada do ato, ou não tomada. Então, nós temos aqui um crime de responsabilidade, beleza? Vamos lá. Procedimento, basicamente, é o seguinte. Presidente, ele tomou ciência por meio da provocação, solicitação, requisição, provimento de ADI interventiva ou
Nas outras hipóteses, né, que não precisa de nada, que é a hipótese do inciso 1º, 2º, 3º e 5º, a decretação se dará de ofício. Ele só tomou ciência aí do núcleo desses incisos para que ele possa proceder à decretação da intervenção federal. Mas antes de qualquer coisa, por força da Constituição, o presidente ele é obrigado a ouvir o Conselho da Defesa e o Conselho da República. Tá? O Conselho da Defesa e o Conselho da República eles vão emitir um parecer, o parecer é opinativo, então, quer eles concordem ou discordem, quem dá a última palavra é o presidente da República, beleza? Então, ele vai lá, ouve o conselho, ouve o parecer e ele pode decidir contrariamente ao parecer, considerando que trata-se de uma competência dele, no qual ele é apenas obrigado formalmente a ouvir o que os conselhos têm para contribuir sobre aquele determinado assunto, ok? Ouvidos os conselhos, o presidente ele edita o decreto de intervenção, tá? E ele publica no Diário Oficial da União. Esse decreto ele deve conter alguns elementos. O primeiro deles é o prazo. Tá? A intervenção não vai durar para sempre e ela precisa obrigatoriamente estabelecer um prazo de duração. Tá? Outro elemento que tem que ter é o motivo. Tá? Então, o que acontece é que o decreto de intervenção tem que me dizer qual é o fundamento legal, em qual hipótese do artigo 34 ele está se apoiando para que possa haver a decretação da intervenção. Um outro elemento muito importante é a abrangência. Tá? A intervenção federal ela vai se limitar a um determinado estado, né? Porque nós estamos, ou grupo de estados, porque nós estamos falando aqui de uma união que vai intervir nos estados ou no Distrito Federal, entendeu? Então ela vai me dizer, é no estado do Rio de Janeiro, é no Distrito Federal, não é só em Brasília, no Distrito Federal, é no estado de São Paulo, é no estado do Pará. Então ela limita a abrangência do decreto, ok? E quando não for, né, demais, ela vai prever para a gente aqui outros elementos, como modo de execução e as medidas que serão tomadas durante a vigência da decretação da intervenção federal. Detalhe curioso é que este decreto ele vai passar pelo controle político do Congresso Nacional e tem um prazo para que isso aconteça. Você que é mais antigo, mais antiga, né? Companheiros aqui de Domingo Maior, você vai se lembrar. Prazo para decretação de intervenção federal, controle político em intervenção federal, Jack Bauer. Lembra? Não esquece, Jack Bauer, daquela série, qual é o nome? 24 horas. Você nunca mais vai esquecer. Se não assistiu, procura aí pelo YouTube que você vai achar, tá? Prazo para controle político em intervenção federal, Jack Bauer. 24 horas, beleza? Se o Congresso estiver de recesso, 24 horas para convocar. Se o Congresso estiver em reunião ordinária, então é 24 horas para realizar a avaliação do controle político em intervenção federal. Beleza? Então, nesse sentido, após realizado o controle político no prazo de Jack Bauer 24 horas, é que o Congresso Nacional vai dar a última palavra sobre a decretação da intervenção federal. Se o Congresso derruba o decreto, não pode ter intervenção federal. Se o Congresso apoia o decreto, então pode começar a execução do decreto com as medidas no prazo pela pessoa designada lá no decreto feito pelo presidente da República, beleza? Uma última informação, pegadinha aqui para vocês, tá? Fica atento. Olha só, no que tange à intervenção federal, existe uma hipótese na qual o controle político ele é dispensável e trata-se do provimento de ADI interventiva. Lembra que eu te falei que era um ato discricionário? Tem autores que dizem que não é tão discricionário assim, porque o presidente não pode descumprir uma ordem judicial. Só que o artigo 36 fala pra gente o seguinte, que nas hipóteses lá do provimento de ADI interventiva, o presidente ele pode limitar o decreto a suspender a eficácia do ato impugnado pela ADI. Se ele fizer isso e isso for suficiente para restabelecer a paz, então não precisa ter controle político, porque já resolveu o problema. É só se não conseguir restabelecer a paz que o controle político vai ser realizado daquele determinado decreto. Beleza?
Este é um grande resumo aí para você que está estudando direito constitucional, para que você saiba tudo o que precisa saber sobre intervenção federal, beleza? Eu te agradeço. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí no comentário. Se você gosta de resolver questão também, coloca aí no comentário, que a gente pode estar fazendo um vídeo só de resolução de questão. E, no mais, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, que já tem mais um monte de vídeo para sair nas próximas semanas. Beleza? Um forte abraço, que Deus te abençoe, continue seus estudos e não desista. A aprovação está chegando.